A escuridão é nossa aliada mais antiga e o silêncio nosso confidente mais sombrio. Juntos, eles guardam segredos sob a terra esquecida, em lugares onde o tempo parece ter parado, e os ecos do passado ainda ressoam. Hoje, adentramos um desses santuários silenciados, um cemitério antigo e abandonado, onde a poeira de gerações se acumula sobre lápides rachadas e memórias desbotadas. Nosso objetivo não era apenas explorar as ruínas e a história perdida, mas ir além, testar os limites do que consideramos real, utilizando tecnologia que nos permitiria observar o invisível, o inaudível, o etéreo. O cemitério em questão, cujo nome preferimos manter em sigilo para preservar sua quietude e evitar a afluência de curiosos, é um local que exala uma melancolia profunda, escondido entre uma vegetação densa e esquecido pela maioria. Ele serviu como um local de descanso final para uma comunidade que prosperou e definhou há mais de um século. As datas nas poucas lápides legíveis datam do final do século XIX e início do século XX, muitas delas marcando mortes precoces, provavelmente vítimas de alguma epidemia ou das duras condições da época. Caminhar por entre os túmulos é como folhear um livro de história cujas páginas foram arrancadas, deixando apenas fragmentos e sugestões de vidas vividas e perdidas. A atmosfera aqui é palpável. Mesmo à luz do dia, uma sombra parece pairar sobre as árvores retorcidas e as cruzes caídas. À noite, essa sensação se intensifica, tornando-se quase uma presença física. Relatos locais, transmitidos de boca em boca por gerações, falam de luzes misteriosas, sussurros no vento e até mesmo figuras sombrias que dançam entre as lápides nas noites de lua nova. Essas histórias, embora muitas vezes descartadas como folclore, serviram de catalisador para nossa expedição. Não viemos para provar ou refutar, mas para observar. Com a mente aberta e as câmeras prontas, nosso plano era ambicioso e meticuloso. Durante vários dias, em visitas diurnas, mapeamos o cemitério, identificando os pontos de maior interesse. A área mais antiga, onde as lápides eram quase irreconhecíveis, um mausoléu em ruínas, que parecia ter pertencido a uma família proeminente, e uma clareira onde a vegetação parecia ter sido suprimida, criando um espaço em comum e quase convidativo. Nesses locais estratégicos, instalamos câmeras de segurança de alta resolução, algumas com visão noturna infravermelha, outras com capacidade de gravação de áudio de alta sensibilidade. As câmeras foram cuidadosamente camufladas, integradas ao ambiente para não perturbar a paz do local nem alertar qualquer coisa que pudesse estar presente. A ideia era capturar o cemitério em seu estado mais puro, sem a nossa presença física como fator de interferência. O processo de instalação foi demorado e exigiu extrema discrição. Cada câmera foi testada minuciosamente, seu campo de visão ajustado para cobrir as áreas mais promissoras. Baterias de longa duração foram acopladas, garantindo que pudéssemos gravar por dias a fio sem interrupção. A expectativa era alta, mas também havia um ceticismo saudável. Afinal, a maioria das evidências paranormais acaba tendo uma explicação lógica e mundana. No entanto, a persistência de certas lendas e a peculiaridade da energia sentida neste lugar nos impulsionaram a ir além do ceticismo inicial. Após a instalação, a parte mais difícil começou. À espera, deixamos as câmeras funcionando por uma semana inteira, permitindo que o cemitério retomasse seu ritmo natural, livre de intrusos. Retornamos apenas para coletar os cartões de memória, um processo que nos encheu de uma mistura de antecipação e apreensão rápida. Algo ali, alguma coisa havia sido capturada que desafiaria a nossa compreensão? A resposta, meus amigos, está nas horas de filmagem que passamos a analisar. A revisão das gravações foi uma tarefa hercúlea. Milhares de horas de imagens, a maioria delas mostrando apenas o balançar das folhas com o vento, a passagem de pequenos animais noturnos ou a chuva caindo suavemente sobre as lápides. Era tedioso, um verdadeiro teste de paciência, mas sabíamos que, se algo realmente tivesse acontecido, estaria escondido em algum desses momentos aparentemente mundanos. E então, nas profundezas da noite, em um dos vídeos capturados pela câmera posicionada no mausoléu em ruínas, começamos a notar as primeiras anomalias. O mausoléu, por si só, era um espetáculo. Suas paredes estavam desmoronando, o teto havia cedido em parte, e a cripta principal estava aberta, revelando um interior escuro e silencioso. A câmera infravermelha registrava cada detalhe em preto e branco, com uma clareza impressionante. Por volta das 2h30 da manhã, no terceiro dia de gravação, a imagem começou a mostrar algo sutil, mas inquietante. No canto inferior esquerdo do quadro, uma mancha escura, quase translúcida, parecia materializar-se do nada. Não tinha uma forma definida, mas se movia com uma lentidão deliberada, como se estivesse flutuando. Não era um inseto, pois não havia asas ou pernas discerníveis. Não era poeira, pois o movimento era contínuo e direcional. Parecia uma sombra sem fonte. Rebobinamos e assistimos a essa sequência dezenas de vezes. A sombra se movia vagarosamente, atravessando a abertura da cripta,
antes de se dissipar tão misteriosamente quanto apareceu. Não havia variações de temperatura registradas, nem correntes de ar que pudessem explicar o movimento. Era algo anômalo. E não foi o único incidente. Em outro clipe, desta vez de uma câmera na área mais antiga do cemitério, próximo a um grupo de 3 lápides quase totalmente cobertas por musgo, ocorreu algo ainda mais perturbador. Por volta das 3 da manhã do 5º dia, um flash de luz de uma cor que não era visível ao olho humano, mas que o infravermelho captava como um brilho intenso e branco, irrompeu do solo entre as lápides. Durou apenas um segundo, mas era inconfundível. Não era um relâmpago, pois o céu estava claro naquela noite. Não era um reflexo de uma fonte externa, pois a câmera estava em um local isolado e as árvores bloqueavam qualquer luz distante. Porecha Verdo, dentro da Terra, uma espécie de pulso energético que emergiu e se desfez, o áudio daquela câmera, que também gravava, captou um som muito baixo e abafado no exato momento do flash, algo que soava como um lamento distante, quase inaudível, mas presente. Ainda mais intrigante foi o que aconteceu na clareira. Esta era uma área aberta, cercada por árvores, onde havia apenas algumas pequenas pedras sem identificação. A câmera aqui era de maior resolução, e a que nos deu o material mais desconcertante. Na noite do 6º dia, por volta da meia-noite, a câmera capturou o que parecia ser uma figura humana, mas não era bem uma figura, era uma distorção no ar, como o calor que emana do asfalto em um dia quente, mas com uma forma mais definida, quase antropomórfica. Essa distorção, que parecia ter cerca de 1,5 metro de altura, moveu-se lentamente pelo campo de visão, como se estivesse andando. Não havia sombra projetada, o que descartava uma pessoa real ou um animal. Era translúcida, mas bloqueava parcialmente a visão do que estava atrás dela, como uma lente embaçada em movimento. O mais assustador de tudo foi a maneira como essa distorção interagiu com o ambiente. Em um ponto, ela pareceu parar ao lado de uma das pequenas pedras, e por um breve momento, a imagem da pedra, vezes através da distorção, ficou momentaneamente borrada, como se algo a tivesse tocado. Depois de alguns segundos, a figura seguiu em frente, desaparecendo entre as árvores. O áudio novamente foi crucial. Durante a aparição dessa figura, o som ambiente, que antes era apenas o chiado do vento e o canto distante de alguns insetos, foi subitamente cortado. Houve um silêncio absoluto, um vácuo sonoro que durou exatamente o tempo em que a anomalia estava visível, e retornou à normalidade assim que ela se foi. Esse corte no áudio é algo que não conseguimos explicar por meios naturais. É crucial entender que não estamos aqui para vender uma história de fantasmas clichê. Nossa intenção é apresentar os dados brutos, as imagens e os sons que nossas câmeras escondidas registraram neste cemitério abandonado. As anomalias que descrevi não podem ser facilmente atribuídas a animais, efeitos de luz, vento ou falhas do equipamento. Exaustivamente revisamos cada frame, cada segundo de áudio, procurando explicações lógicas. Consideramos a possibilidade de insetos rastejando sobre a lente, de umidade, de reflexos de aviões distantes, ou até mesmo de interferência eletromagnética. Mas as características específicas desses eventos, o movimento deliberado da sombra ao pulso de luz, do solo à forma antropomórfica da distorção e, especialmente, o silêncio inexplicável que a acompanhava menos, nos deixam sem uma resposta satisfatória dentro dos parâmetros da ciência convencional. O que significa isso? Estaríamos diante de evidências de que o véu entre os mundos é por vezes mais tênue do que imaginamos, que as almas dos que partiram, ou talvez apenas a energia residual de suas existências, podem de fato se manifestar em nosso plano de realidade. O cemitério, um local de transição e memória, é talvez um portal, um espaço onde as fronteiras se confundem. A própria natureza de um cemitério antigo e abandonado sugere uma energia de esquecimento, de interrupção, de histórias não contadas que clamam por reconhecimento. Talvez essas manifestações sejam justamente isso, ecos de um passado que se recusa a ser silenciado. Essas gravações nos levaram a questionar não apenas o que sabemos sobre a vida após a morte, mas também sobre a própria percepção da realidade. Se nossas câmeras frias e imparciais podem capturar tais fenômenos, o que mais existe além do nosso campo de visão e audição? O que a mente humana, com suas limitações e preconceitos, deixa de notar? A verdade é que as respostas são tão elusivas quanto as figuras que parecemos ter gravado. Não podemos afirmar com certeza que capturamos fantasmas reais. A ciência exige replicabilidade, e o fenômeno paranormal, por sua própria natureza, é muitas vezes imprevisível e único. O que podemos afirmar é que nossas câmeras registraram eventos que desafiam a explicação lógica e que se encaixam perfeitamente na descrição de fenômenos paranormais. O cemitério, com seus segredos guardados por séculos, continua a ser um lugar de mistério. As câmeras foram removidas, mas as imagens permanecem, um testemunho silencioso de algo que pode ir além da nossa compreensão. A exploração de cemitérios antigos não é apenas uma jornada pela história e pela arquitetura,
mas também, por vezes, uma incursão no limiar do desconhecido, um convite para contemplar a grande tapeçaria da existência e o que pode estar esperando nas sombras. Se você se sentiu intrigado por essas descobertas, se a busca pelo inexplicável ressoa com você, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal para mais explorações profundas e assustadoras. E compartilhe suas próprias teorias nos comentários abaixo. O que você acha que essas câmeras realmente gravaram? A verdade talvez esteja lá fora, ou talvez esteja aqui, entre as lápides esquecidas.